A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe neste domingo. Final de domingo, né? Estamos aqui anunciando a palavra do Senhor através desta live. Quero pedir a Deus a permissão para trazer a mensagem ao coração da igreja. Amém. Que possamos estar cada dia mais felizes com a presença de Deus na nossa vida. E sabemos que Ele nos guarda, nos protege. Amém. Quero agradecer aos irmãos que estão acompanhando sempre nos domingos esse trabalho a mensagem do Senhor. Deus me deu um estudo sobre o coração do homem, né? E isso edifica, né? Traz uma direção, de certa forma, para as pessoas identificar verdadeiramente qual a posição que nós estamos diante do Senhor. Porque às vezes nós achamos que estamos agradando a Deus, né? Porque a gente conhece, né, algumas coisas da Bíblia, porque a gente tem algum entendimento, porque a gente vê as pessoas errando, porque a gente não está errando naquilo que os outros erram. E a gente acha que nós estamos muito bem diante do Senhor, né? A gente não tem que achar, nós temos que buscar o Senhor e descobrir através da palavra aquilo que nós precisamos mudar, amém? Como servo de Deus, batizado, né, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque não estamos livres de cair, de pecar, né? A palavra de Deus nos fala que todo homem é pecador, né? E aquele que disser que não é, já é um pecador, já está pecando, né? Então, o coração do homem, né? Templo de Deus ou oficina de Satanás? Vamos continuar? Quero fazer uma oração. Passei várias ilustrações para os irmãos. Vou continuar passando, talvez mais dois estudos. Nós encerramos o fechamento dessas ilustrações, desse ensinamento, dessa direção dos versículos que nós estamos orando e trazendo para a igreja, amém? Para os irmãos que assim bem quer. Aqui nós estamos fazendo esse live, irmão, mas eu sei que tem muitas igrejas abertas, tem muitas igrejas que estão, né, com suas atividades normais. Mas eu quero dizer para os irmãos que está tendo casos e casos dessa enfermidade cada vez mais, enquanto não chega essa vacina. Então o pastor está na direção do Espírito Santo em oração. Nós estamos só com oração na igreja durante a semana, né? Nas quartas à noite, nas terças à tarde, nas quartas de manhã, nos horários que aí tem, né? No anúncio da igreja. Mas no domingo não, devido a aglomerações, né? Antes de ontem nós perdemos, a nossa família perdeu, né, um ente querido, né? Devido à Covid-19. Ontem eu fui arrumar o carro e quando eu cheguei lá na mecânica, eu tenho o costume de levar o carro, né? Tinha 4 amigos infectados e não estavam trabalhando, né? Então, quadro reduzido de funcionários. Então, a coisa é séria, né? As pessoas, né? Claro que não é para a gente parar, né? Totalmente, não é para fazer uma lockdown e as pessoas passar fome, necessidade, não é isso. Mas levar com ordem e decência, com segurança, com vigilância. Deus pede isso. E às vezes as pessoas, eu vejo, né, até ministro do Evangelho falando que a igreja não está enfrentando o mal. Nós estamos enfrentando através de oração, através de vigilância, né? E não levando risco para dentro de casa e nem levando risco às pessoas sem necessidade de um enfrentamento, né, de algo que você não vê, de algo que você não tem como detectar. Na enfermidade nenhuma você consegue ver, mas nós temos noção, né, que ali tem uma enfermidade e podemos orar e Deus pode repreender. Não precisa ver a enfermidade, claro. Mas a questão é que essa enfermidade ela não é uma enfermidade normal, ela é uma pandemia que mata as pessoas em 15 dias, em 20 dias. Né? Dificilmente a pessoa, né, quando tem uma recuperação mais acentuada, passa dos 30, às vezes tem recuperação mesmo, volta para casa. Mas muitas pessoas não têm essa oportunidade, não tem negócio de idade, se é novo, se é velho, se é criança. Todos têm um alto risco, né? Claro que cada um corresponde de uma forma diferente no seu comportamento, no seu corpo, né? Mas correr o risco é muito perigoso, né? Vamos estar orando, vigiando, a igreja continua, vamos fazer o nosso propósito. Né? Deus está dando estratégia de oração na igreja e vamos continuar, amém? Eu agradeço aos irmãos que estão participando desta live e vamos estar estudando hoje sobre o coração, nosso coração, né?
Coração do homem, o coração que nós falamos do homem é o coração universal da mulher e do homem, né? Eu passei as ilustrações, né, na semana passada. Quero fazer uma leitura aqui, mas antes de fazer a leitura, quero fazer uma oração com os irmãos, que assim já estiver participando, quero ser breve, amém? Pai querido, em nome de Jesus, diante da tua presença, eu apresento o coração dos teus filhos, apresento cada lar nesta noite aqui representado, Senhor, pelos seus filhos. Que o Senhor venha trazer uma unção poderosa, que venha quebrar todo o inimigo do maligno, Senhor amado, que o sangue de Jesus tenha poder sobre cada lar. E assim, Pai querido, Deus poder, o patriarca, o matriarca, o cônjuge esteja com equilíbrio, com condições de estar cuidando dos seus ministérios, das suas vidas, dos seus filhos. Pai querido, nesse tempo difícil, Senhor amado, nesse tempo de pandemia, que o Senhor venha trazer no coração de cada um, Pai, o conceito do céu. Pai querido, direção do céu, que venha buscar a tua presença para receber as primícias, as ordenanças da tua presença, do céu, Senhor, nessas vidas. Pai, eu profetizo sobre aqueles que estão na frente desse trabalho, nos hospitais, os agentes de saúde, sejam tocados, sejam livres de todo laço de morte por essa pandemia. Pai querido, Deus, por Deus que trabalha na área pública, Senhor amado, seja todos eles protegidos pelo poder do sangue de Cristo, mas em especial, meu Deus, pela tua misericórdia, pedimos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha cessar este mal nesta nação. Eu sei que tudo é permissão do Senhor, tudo tem o seu tempo para acabar e para começar. Mas nessa noite nós clamamos, porque assim Jesus falou para nós orarmos sem cessar. E nós estamos orando em prol, Pai querido, das famílias, da proteção, de nos guardar deste laço. Sabemos que começou o início do fim. E precisamos se preparar para o arrebatamento, porque Jesus está às portas. E nesta noite eu te peço, Pai, que esta live venha alcançar vidas, venha alcançar almas que precisam olhar para esse estudo e olhar para o seu coração através dele. Um estudo simples, humilde, mas que é de bom grato. Assim eu peço ao Senhor, Pai, Deus de poder, que o Senhor venha derramar desta unção poderosa, que é, Pai, de gratidão estar recebendo através do Espírito Santo esse estudo, Senhor amado, que o Senhor colocou em meu coração, para estar anunciando aqueles que assim o querem assistir e ouvir esta mensagem. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Eu agradeço os irmãos que já estão acompanhando aqui o live, né? Pai do Senhor para a irmã Carmen, amém? A irmã Joelma, né? E outros irmãos aí que já estão participando, amém? Eu quero mostrar para os irmãos as ilustrações rapidamente, o acompanhamento do estudo, o processo, né? Pode ter alguém que chega, pode até criticar, o pastor está usando um estudo, colocando os animais, né, como referência de pecado, mas é porque cada animal tem sua característica, e essa característica representa o pecado do homem no coração do homem, né? Então, primeiro, o coração pecador, né? Aqui está, novamente eu vou mostrar, que aqui está a ilustração, né, irmãos? Aí no centro está o inimigo, a cobra, a rã, o pavão, né? Tartaruga, o porco, e fora está o fogo de Deus, o anjo do Senhor e o Espírito Santo, né? Aqui é um coração pecador. E esses animais, como está nos estudos aí no YouTube, né? Tá, cada semana tem, nós estamos aqui, se eu não me engano, é o quinto, né? O coração do homem. Então, esses animais, a cobra, né, representa o inimigo, né, a rã, o espírito de avareza, né, a onça, o espírito de assassino, o porco, né, o espírito de né, de escarnecer, né, de pisar naquilo que é de Deus. O bode é luxuoso, né, é algo que é imoral, né, o pavão que é alto, glória para si, né, a tartaruga, né, é avarento. Então tudo isso traz uma representação aquilo que está no coração do homem. E aqui está, né, uma estrelinha escura, né, que os irmãos talvez não dê para ver, que é a estrelinha da consciência que Deus colocou no coração de todo ser humano, né? Eu e você temos a consciência do bem e do mal. Então ninguém se torna inocente diante daquilo que é certo e que é errado. Claro que o mundo cega, né, que o inimigo é sujo, ele veio para matar, roubar e destruir. E assim o mundo se torna, né, cego diante dos seus erros, o coração convicto do pecado. Aqui está o segundo, que a gente já estudou um pouco, né,
o coração já sabendo que o pecado já está em trevas, né? E aqui está o poder do Espírito Santo, o anjo de Deus trabalhando, Satanás já não está mais no centro, a estrela já está meio iluminada, quer dizer, ela tem ali a consciência da sua natureza que está entre a luz e as trevas, né? Mas tem um conhecimento, esse aqui é o cristão que já quer Jesus, já quer buscar, não é buscar o pastor, não é buscar missionário, não é buscar aquele que prega melhor, que louva melhor, né? Não é aquele que fala mais bonito, mas buscar Jesus, buscar a verdade para a sua vida, para que a sua vida tenha paz, tenha prosperidade, para que nós possamos fazer uma faxina no nosso coração todos os dias, amém? Pai do seu irmão Bruno, né? Deus abençoe. E isso que Jesus quer, tudo isso, irmãos, de Gênesis Apocalipse, foi escrito só para salvação, né? Tudo foi feito para mim e para você para a salvação. O terceiro que a gente também já estudou, o coração arrependido, né? Olha só, irmãos, transmite até uma paz, né? Aqui fora tá todos os animais que representou o pecado do homem, não que os animais têm nada a ver com isso, né? Mas eles, animais, a onça é um animal assassino, né? Tanto como outros animais, mas a onça foi pegado como exemplo, né? E aí foi, né? Cada um teve sua característica dentro do coração do homem, né? A onça é um animal cruel, né? A rã tem, né? A avareza, a tartaruga preguiça, né? Deus fala que os preguiçosos não herdarão o reino do céu, né, irmãos? Então tem muita gente aí dando desculpa para não fazer a obra de Deus porque quer agradar, né? A si mesmo, né? O pavão representa o orgulho, né? O bode, um animal luxurioso, né? Então, cada animal representa um pecado no coração do homem. Isso, assim, esse estudo está. E aqui está, né, o terceiro que eu falei, fora todos os animais, que é o terceiro quadro, né? O coração arrependido, né? Que está dentro, está o poder do Espírito Santo, a estrela está totalmente, né, consciente do erro, né, que está ali uma estrela recuperada, que é o sentimento, o racional do homem. Aqui está o fogo de Deus, aqui está o anjo do Senhor, né, a proteção, o coração guardado, quando a pessoa buscou e reconheceu a Deus, né? E tem, né, agora nós vamos falar algo, antes de eu falar algo com os irmãos, eu quero, em nome de Jesus, trazer uma palavra em 1 Salmos, rapidamente, viu? Rapidamente aí, você que está com a Bíblia, Deus colocou em meu coração agora, né? Estou sentindo a presença de Deus, que Deus está visitando a sua vida, viu? Você que está precisando de uma solução, eu não sei quem é, que Deus vai agir hoje, que amanhã nisso, amém? Eu não sei se é nos seus sentimentos, se é uma preocupação que você está com seu esposo ou sua esposa, com seu ministério, se você está querendo desistir, se você está com problema financeiro, com saúde, se é com problema com saúde, com parente, amém? Tenha fé no seu coração que Deus vai trabalhar, viu? Não fique preocupado em ter um dia e perder seu sono. Durma em paz. Quando for deitar hoje, faça uma oração. Quando amanhecer o dia, agradeça a Deus pelo dia e apresente o seu dia a Deus. Apresente as suas necessidades, porque a gente não sabe o que vai acontecer durante o dia, a gente planeja o que a gente quer, o que a gente precisa fazer, os nossos compromissos. Mas, na verdade, quem vai agir nas causas, quem vai trabalhar é o anjo do Senhor quando nós pedimos. Deus não trabalha se a gente não pedir, irmãos. Por isso que Jesus pediu orar sem cessar, né? Então, de manhã, peça, Senhor, entrega esse dia ao Senhor, entrega a minha vida, minha casa, minha família, protege de todo mal. Mas eu te peço que o Senhor venha trazer uma paz no meu coração em relação à causa que eu preciso, que assim seja resolvida. E não se estranhe, irmão, não estranhe se você não receber a providência amanhã, porque o tempo é de Deus. Nós queremos as coisas para ontem, porque nós sabemos que nós temos compromisso, nós temos um coração aflito diante dos problemas, mas Deus dá o suporte, viu? Quero fazer uma oração para que você, mas antes eu quero ler os Salmos. Como é que eu faço para receber essa bênção, essa resposta de Deus? Primeiro você tem que estar nisso aqui, ó. Para você receber a resposta de Deus, você precisa estar nesta palavra e em outras várias. Mas eu vou deixar isso aqui que Deus tocou em meu coração, tá bom?
mas quando eu terminar de ler, eu vou orar por você, no que Deus está me tocando aqui para Deus agir na sua vida. Amém? Crê nos profetas e prosperará. Amém? Bem-aventurados, Salmos primeiro, viu? Você que quer acompanhar, é conhecido de alguns irmãos, né? Não sei se todos estão com Bíblia aí, né? Você que não é crente, que talvez esteja acompanhando esta live ou vai acompanhar, vou ler o Salmo verso 1, capítulo 1, verso 1, e assim quero ministrar na sua vida esta oração. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Quem é os ímpios, irmão? Se você não é batizado, a Bíblia chama de ímpio, né? Mas não significa que você vai perecer. Se você está buscando, como está nessa ilustração no coração, a Deus, Ele já vai trazer uma solução para o seu coração, para a sua vida, para que você tome uma decisão de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Mas eu quero trazer aqui para os irmãos, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Então a prosperidade, a solução da nossa vida, das nossas causas, começa aí. Começa quando nós buscamos, né, deixar a nossa vida diante da lei, diante da palavra do Senhor. Amém? Irmãos, não tem como um servo de Deus ele viver só na luta, ele viver só na angústia. Nós passamos luta porque nós somos tratados por Deus. A nossa luta representa para Deus um ensinamento. A nossa escassez representa para Deus um deserto que Ele nos coloca para que possamos alcançar, ser provado e aprovado para alcançar a terra prometida. O problema é que hoje tem uma sociedade, tem uma geração que não entende o trabalhar de Deus. Nós precisamos saber andar com Deus. Amém? Deus não é aquela conta que tem lá 100 mil reais e todo dia a gente vai lá, tira 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, enquanto não acaba, a gente está tirando. Deus não é assim, Ele tem suas bênçãos, né? Ele dom do ouro e da prata, mas Deus, Ele é Deus, Ele sabe regar, Ele sabe reger a nossa vida. Agora depende, né, do nosso coração, da nossa paciência. Se estamos na palavra do Senhor, então Deus vai agir conforme as nossas necessidades no tempo dele, porque Ele é Pai e Ele é Deus. Amém? Então tenha paciência. Se você está na palavra, se você estiver como o coração que nós vamos falar aqui agora, se você estiver na presença do Senhor, você pode ter certeza, a luta que você estiver passando não se compara com a grande bênção que Deus tem para derramar para a sua vida. Amém? Estou falando isso não é para te agradar, estou falando isso porque eu não tenho o que falar hoje. Não é isso não, é porque é a verdade. Deus fez isso na vida de Jó, Deus fez isso na vida de José, Deus fez isso na vida de Daniel, Deus fez isso na vida de Abraão. Mas vá ler a palavra e ver o que eles passaram, né? Vá ver a palavra e ver o que eles viveram. Então, para se tornar grandes profetas do Senhor, grandes homens de Deus, eles passaram por grandes lutas, grandes provações, mas o alvo deles era Deus. Era Deus, sempre Deus. Ou seja, sempre a palavra estava permanecendo nos seus corações. Se a palavra estiver na sua vida, ela se torna vida e vida e abundância. Amém? Então, aqui voltando para o estudo do coração do homem, templo de Deus ou oficina de Satanás. Há muitos que se dizem cristãos, que oram nas igrejas, que tomam parte da ceia do Senhor, irmãos, que cantam os hinos de Deus e que, no entanto, pelas suas ações,
mas crucificam Jesus constantemente. Nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, assim esse será recebido no céu. Mateus 7, 21, 27. Você quer anotando aí? Porque eu vou ser um pouco em breve aqui, em termos da leitura, devido ao horário. Amém? Eu não quero fadigar os irmãos. Esse estudo está falando do coração do homem, né? Então, nós não podemos enganar nós mesmos. Se nós enganarmos a nós mesmos, nós estamos caminhando a passos largos para a destruição. Porque Deus, né? Ele, quando nós queremos, Ele limpa o nosso coração. Quando nós buscamos, Ele traz uma solução para nossas causas dentro de nós mesmos. Mas o templo do Espírito Santo pode ser destruído por nós mesmos, né? Por nós mesmos. Satanás não tem poder na sua vida. Amém? Não tem poder. Quem tem poder na sua vida é Deus. Mas só que nós temos o livre-arbítrio de nós querermos ou não. Agora, não podemos querer Deus do nosso jeito. É do jeito que está escrito. É do jeito que a palavra nos ensina. É assim que nós temos que buscar Deus. Cuidado. Busque Deus do jeito que está na palavra. Não é do seu jeito, não é do jeito do mundo, não é do jeito que querem jogar dentro da igreja, o mundo trazer de volta o Egito para dentro da igreja. Né? Ah, mas isso não tem nada a ver. Não tem? Não. Então vamos consultar a palavra do Senhor. O manual do céu diz o quê? O manual que o homem tenha vida e vida em abundância fala o quê? O manual conhecer a verdade e a verdade vos libertará de Jesus Cristo fala o quê? Fala X, então é X que nós vamos viver. Amém? Neste quadro encontramos o saco de dinheiro, irmão. Eu que não mostrei, mas tem esse quadro aqui, ó, né? Que eu já estou falando dele, que esse aqui fala o morrendo com Cristo. Amém? Morrendo com Cristo. Observe aí que tem vários ícones que representam o morrer com Cristo, né? E aqui no centro está Cristo, né? Você percebeu aí? Quem está no centro é Jesus Cristo. Amém? Então, continuando aqui falando sobre o morrendo com Cristo, né? Aleluia. Espírito Santo de Deus abençoe teus filhos. Amém? Eu vou fazer a oração mais no final também, amém? Profetizando na sua vida essa bênção que Deus colocou em meu coração que você vai receber. Amém? A providência, a calma, a paz. No final da mensagem, né? Da mensagem não, porque esse aqui é um estudo, vai continuar semana que vem, mas na mensagem de hoje. Amém? Então, neste quadro, encontramos o saco de dinheiro que pertencia a Judas Iscariotes, que traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas de prata, porque o amor do dinheiro preterá o seu coração e lhe cegará a mente, né? Um risco muito grande, irmão, o amor ao dinheiro. Tem pessoas que confundem, né? Que o crente não pode ter dinheiro, ele pode ter dinheiro. É porque as pessoas têm que ter equilíbrio no coração pela palavra que nós temos que ter, né? Colocar o dinheiro no lugar dele, né? Não no lugar de Deus. A lanterna, correntes e etc. foram usadas pelos soldados quando lançaram sorte sobre as suas vestes. Cumpriram-se assim o profeta da palavra de Deus, a profecia da palavra de Deus que já estava escrito no Velho Testamento. Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Salmos 22:12, né? Tiraram-lhes tudo o que tinha e rejeitaram a sua própria pessoa, dizendo: não queremos que este reine sobre nós, né? Isso é que estavam dizendo aqueles soldados. A humanidade, regra geral, está ansiosa por receber todas as bênçãos de Deus. A chuva e o sol, porém, não quer submeter-se ao governo de Deus. Para muitos, Deus serve apenas de refúgio nos tempos de tribulação e desespero, né, irmãos? Então a gente vê as pessoas, pastor, mas nos tempos de hoje está difícil, as pessoas só buscam Deus pelo que Ele tem, não pelo que Ele é. Mas, irmão, no tempo de Jesus era a mesma coisa. Você acha que aquela multidão todinha queria Jesus, queria salvação, queria ouvir a verdade, queriam sair dos seus prazeres, dos seus enganos? Não, eles estavam atrás da cura. Estava atrás de conhecer Jesus para ver o que podia tirar dele, né? Jesus, ele se apartava da multidão para orar, para se fortalecer no poder do Espírito Santo, no poder do próprio Deus. Mas ele sendo Deus, porque ele também era 100% homem.
Então, não é da agora que é a humanidade, só que hoje está de uma forma sem freio, sem controle. As pessoas vão atrás de profecias. Eu conheço pessoas que não congregam em lugar nenhum e tem 10 pastores por ele, né? 5 missionárias, aí dá 100 para um, 200 para outro, 300 para outro, para receber profecias, né? Sendo que Deus tem uma grande obra para ajudar o pastor de uma igreja com aquela atalaia, aquela pessoa, né? Aquela pessoa não nasceu para mendigar, ela nasceu para ser um exemplo para outras pessoas, né? Então, hoje as pessoas estão levando o evangelho como se fosse consultar um espírita. O que é que Deus falou, pastor? Bota a mão na cabeça e já fica com os olhos desse tamanho. Pastor, Deus falou o quê? Não, Deus não é fugioca para estar revelando na hora que a pessoa quer, irmãos. Deus revela na palavra, no louvor, amém? Deus revela na mensagem, Deus revela na oração, na consagração, no louvor na igreja, né? Deus tem, quando Ele quer revelar, Ele revela. Mas a gente não pode viver uma vida mendigando isso, né? Porque eu chamo mendigar, sem necessidade, porque você tem uma unção, você é batizado, você é ungido, você tem um trabalho para com Deus. E esse trabalho para com Deus, você executando esse trabalho, você pode ter certeza que Deus não vai deixar você enganado, não vai deixar você sem resposta. Você pode ficar aflito, mas a resposta de Deus vem. Amém? Continuando aqui, irmão. Os soldados com uma lança feriram-lhe o peito e o coração, e logo saiu sangue e água. João 19, 33, 37. Se você quiser anotando aí, viu? Antes do galo ter cantado, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes perante a criada. Mas mais tarde arrependeu-se, chorando lágrimas amargas. Estais vós ao lado de Jesus por palavras e atos, né? Ou estáis envergonhados de o confessar perante os homens? Jesus disse: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai, que está no céu. Mateus 10, 32, 33. Amém? Então, irmãos, quando nós crucificamos Jesus, Ele nos nega, né? Jesus, ele veio como advogado, ele está como advogado. Deus é fogo consumidor, mas é amor, misericórdia. Enviou seu filho, seu único filho, por mim e por você. Então, ser crucificado com Cristo, amém? É algo de uma decisão muito especial para a sua vida, né? Nós temos que querer, decidir viver com Cristo. Cristo ser o centro da nossa vida. E para isso nós temos que lutar, às vezes, com muitas coisas, não contra as pessoas, porque lá em Efésios 6,10 não lutar nem contra o sangue nem contra a carne, mas lutamos contra os enigmas, contra as convicções, né? Contra as ideologias, para poder servir a Jesus, para poder viver com Jesus. Amém? Então, irmãos, se nós negarmos a Jesus diante de um ato, ele vai nos negar também, né? Por mais que ele veio por nós. Porque ele não pode aceitar o assassino sem arrependimento no reino do céu. Ele não pode aceitar o avarento no reino do céu. Ele não pode aceitar o preguiçoso, o covarde no reino do céu. Se eu negar diante desses atos, desses fatos dentro de mim, desses fatos que eu executo, eu não vou ser aceito por Deus. No reino do céu, ele está dizendo assim: arruma a tua casa para quando tu morrer, eu possa te receber. Porque os conceitos que você tem, levar o santo e o profano junto, não vai entrar aqui no reino do céu. Amém? Vai ser negado antes que morra. E quando morrer, esse 7 juízo não tem mais jeito. Então, o nosso coração tem que deixar Jesus entrar. Jesus também disse: e quem não tomar sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Mateus 10, 38. Benditos são aqueles que se firmam na rocha, que é Jesus Cristo, irmãos. Então, nós precisamos, irmãos, saber que servir a Jesus não é fácil.
Por quê? Porque a palavra de Deus ela vai contra os prazeres da humanidade. Quando a gente vê muitas pessoas querendo fazer a conciliação entre o mundo e a igreja, como se fosse um acordo, né? Nós fazemos isso, mas a gente não aprova isso, mas isso dá para segurar, né? Isso aqui o pastor ele vai liberar, porque ele é gente boa, né? O pastor, rapaz, você não conhece meu pastor, ele é gente boa demais, né? Esse negócio de andar com as pernas de fora, ele diz que isso aí não tem nada a ver não, né? Meu pastor, ele disse que a pessoa vive o seu livre-arbítrio, né? Esse negócio desse pecadinho aí, tomar Santa Ceia sem estar casado, não tá junto, então já tá em comunhão de bem, meu pastor libera. Beleza, né? Então, irmãos, esse pastor bonzinho vai ter comunhão com Deus em termos de conversa. Ele vai apresentar esse rebanho para Deus, que era para ser transformado, não era para trazer um subjugamento sobre essas ovelhas. Não é um subjugamento, é conscientizar, exortar, apresentar a palavra, o caminho da verdade, para as pessoas buscar prosperidade e saber que elas são templo do Espírito Santo, que o templo do Espírito Santo precisa ser cuidado, precisa ser guardado, né, para Deus, né? O corpo da mulher é para Deus e para seu esposo, não é para os senhores, é para o Senhor. Amém? O homem, as suas atitudes, tem que dar exemplo para Deus, né? Tem que dar exemplo para Deus, não, para uma sociedade, para agradar a Deus, que ele esteja na palavra do Senhor. Amém? Então, Jesus também disse: quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Mateus 10:38. Benditos são aqueles que se firmam na rocha, que é Jesus Cristo, né? Firmar na rocha é isso aí, irmãos. É renunciar muitas coisas. Este quadro, né? Aqui está o templo de Deus. Olha aqui, irmãos, que maravilha, né? Como todo mal saiu, o templo de Deus aqui está, né? As uvas que representam alimento, vida, a cruz que representa Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Santa Trindade. Então, irmãos, aqui está o poder de Deus. Aquele que aceita Jesus, a correção, não negocia, né? Essa questão que o pastor é gente boa e aceita tudo. Irmão, nós temos que aceitar as pessoas do jeito que elas estiverem. Que seja homossexual, que seja o embriagado, que seja o drogado, que seja o fornicador, que seja o viciado, né, em narcótico, que seja o ladrão, o assassino. A igreja é para isso. Jesus veio para isso, para transformar essas pessoas, para estar nesse coração aqui. Amém? O que a gente não pode é ter uma conveniência com isso, é aceitar essas coisas, porque Deus ama as pessoas, mas aborrece do pecado, né? Ele enviou Jesus para a nação pecaminosa, para o povo se render, né, se converter, se arrepender, aceitar Jesus e viver a luz do Evangelho na sua vida, né? Que o Espírito Santo habite sobre esse coração, o corpo, a alma e o Espírito está em Deus. Então nós vamos viver o quê? Vamos viver um corpo, um espírito, uma alma em Deus, na palavra. Não aceitar nada do Egito, né? Para a nossa vida, querer retornar para o Egito, né? Então, irmãos, a questão é que nós temos um coração a cuidar. Deus deu nossa vida, Deus deu nosso corpo, Deus deu o olhar, Deus deu o entendimento, a estrela racional. E isso quem cuida não é Deus, é nós. Nós temos que entender algo, que a nossa vida é nós que cuidamos. A pessoa sai de madrugada para comprar um x-salada todo dia, ele está correndo risco de vida. Sabe olha o que tem lá depois de 10 horas na noite? Da noite, depois das 10, o que é que a pessoa vai encontrar? Né? Mas eu não tenho o direito de sair à noite porque eu tenho que deixar o ladrão tomar de conta da cidade e eu não posso ter minha privacidade? Tá, mas num país que nós não temos segurança, né, como deveria ter, um país continental, pela situação política, pela situação de tudo que a gente vive no país emergente, né, temos que ter vigilância, irmãos. Tem gente que morre porque não cuida de si mesmo. Morre espiritualmente porque vai para lugares que não é para ir.
né? O coração volta a ser contaminado. Nós vamos estudar isso aqui mais provavelmente no próximo domingo, porque não vigia onde está, né? Com quem está. Ah, é um parente, é um pai, é uma mãe, é um irmão. Vê qual é o seu conteúdo, quais são as atitudes dessa pessoa, né? Vai deixar de amar o irmão porque ele tem uma atitude errônea? Não, você vai orar por ele, abraçar ele, amar ele, mas você na sua casa, ele na dele. Se for para visitar, vai lá, visite seu irmão, seu parente, seu primo, né? Mas o que a gente tem hoje é uma panelada de coisas que as pessoas acham que não tem nada a ver e quer trazer para dentro da igreja, né? Quer que o pastor seja bonzinho porque o pastor recebe, aceita aquela pessoa pegar no microfone, tomar a Santa Ceia do jeito que está, porque Deus vai transformar. Irmão, as coisas de Deus é santificada a Deus. Nós temos que trazer ali o entendimento que não é todos que podem tocar nas coisas de Deus. Eu vejo muitas igrejas grandes, né? Não faz nenhuma reverência ao altar do Senhor, né? Bota todo tipo de gente lá em cima, né? O altar de Deus é o altar de Deus. Ali quem está em cima ali é um altar de cimento, de pedra, de carpete, mas ali representa para a igreja o altar do Senhor. Ali ficam os ministros que pregam o evangelho verdadeiramente, se tiver, claro, né? Ah, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Deus vai cobrar isso da igreja, amém? Né? O seu quarto da sua casa, todo mundo pode entrar lá e deitar? É? Ou é só você e sua esposa? É claro que é só você e sua esposa e seus filhos quando fazem. Até os filhos nossos quando deitam na nossa cama, sai daí, vai deitar na tua cama. Porque a gente se incomoda. Ali é um lugar do casal, né? O altar do Senhor é um altar que ali representa os ministros do Evangelho, a palavra de Deus ali é profetizada naquele altar, é santificada ao Senhor, amém? Então, a sociedade precisa entender que existe o santo e o profano, precisa se... Isso não é igual água e óleo, não se mistura, amém? Então, porque senão não precisava a igreja, não precisava Jesus ter vindo para dividir o santo e o profano e a gente identificar através de um coração limpo, né? Um coração pecaminoso, é claro, pelo pecado original, mas tem uma consciência racional, pela estrela da consciência, que nós sabemos o que é certo e o que é errado e cada coisa tem que estar em seu lugar. Amém? Este quadro revela o coração limpo, esse que eu mostrei agora do Pai, Filho e Espírito Santo e a uvinha do lado, né, irmãos? E os anjos do Senhor. Este quadro revela o coração limpo e santificado do pecado, salvo pela abundância, graça e misericórdia de Deus. Tornou-se um verdadeiro templo de Deus, diga glória a Deus, e a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus Cristo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Amém, irmãos? Qual é o primeiro mandamento? Amar o Senhor acima de todas as coisas. O segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que a pessoa sai de uma igreja e vai para outra com raiva do irmão? E lá toma a Santa Ceia, toca no corpo de Cristo. Aí lá está escrito 1 Coríntios 23, 11. Né? Aquele que tocar no corpo de Cristo indignamente será culpado do corpo de Cristo. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes que dormem. Né? Então tem pessoas perdendo bens, tem pessoas adoecendo nas igrejas, tem pessoas perdendo a rédea da sua família, perdendo a rédea dos seus ministérios, porque está nisso aqui. Amém? Então, irmãos, buscai a paz para com todos. Né? Então, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então Deus vai nos levar para a morada dele. Ele vai morar em nós pelo Espírito Santo. Né? Mas se não tem esse coração limpo, como é que vai morar? Como é que a gente vai perdoar? Deus agora honra, abençoa, e ele, o homem, por Jesus Cristo. Lucas 1, 20, 52. Né? Deus nos traz a redenção, Deus nos traz a sua graça, o seu poder através de Jesus. Né? O coração está agora transformado no verdadeiro templo de Deus. O pecado foi lançado fora. Em lugar dos vários animais que assim a gente mostrou, irmãos, dominados por Satanás, pai da mentira, vemos o Espírito Santo e o Espírito Santo da verdade habitando no coração. Glória a Deus.
e o que era o assento abominável da carne transformou-se num pomar, aleluia, ou numa árvore de fruto, que produz os frutos do Espírito, os quais são amor, alegria, paz, humildade, tolerância, bondade, fé, mansidão, temperança e outras. Entendeu? Você imaginou nós termos, amor? Quem não nos ama? Quem não ama a nós? Alegria quando a gente está passando por luta. Paz quando está todo mundo agitado diante das adversidades. Humildade quando a gente tem prosperidade. Porque tem gente que é um pavão, né? Quando ele consegue um carro, quando ele consegue um emprego, quando ele consegue um status, que ele dizima melhor na igreja mais do que o outro, que ele faz isso, aí chega na frente daquele mais humilde, rodando a chavinha, querendo se aparecer. Né? Isso é falta de humildade. Quando nós temos humildade, você pode andar no linho, você pode andar de jatinho, você pode andar no melhor carro, você pode ter a melhor casa, mas o que vai valer seu coração é a humildade. Amém? Tolerância, né? Tolerância é suportar, é abraçar sem ser abraçado, é ver o erro e orar pelo aquele que está errando, né? Ser tolerante com as pessoas que erram, ser tolerante com nós mesmos, às vezes, que nós erramos e às vezes queremos dizer que não erramos. Bondade, né? Ser bondoso quando alguém às vezes não te ajuda. Ter fé quando muitos dizem que você não vai conseguir, né? Mansidão quando muitos estão querendo briga, né? Temperança e muitas outras coisas. Esse é o poder de Deus no coração daqueles que têm um coração direcionado para Ele. Amém? Então você vê que a diversidade se torna... Você vê aqui aquele ditado que diz que a maldição se torna em bênção? É isso aqui. Um coração aberto para Deus, irmãos. O alvo é Deus, é Jesus. E isso Deus se alegra. Ele entra no seu coração, ele entra na sua vida. Ela pode estar de cabeça para baixo, pode estar cair em canivete aberto. O Espírito Santo de Deus tem poder sobre a sua vida, ele tem acesso. Porque quando ele entra no seu coração, que assim nós deixamos, ele vai fazer morada, ele vai fazer acontecer prosperidade. A prosperidade não é somente posse, a prosperidade é paz, é alegria, é saúde, é ter condições de ajudar o doente, é ter condições de ajudar o cego, aquele que está com as máscaras, com as escamas nos olhos. Amém? O cego que eu falo é espiritual. Amém? Então, irmãos, glória a Deus. Aleluia. Tolerância, bondade, fé, mansidão, temperança e outros, os quais são agradáveis a Deus, aos homens. Agora é uma vara que dá frutos e faz parte da videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o segredo de ser assim frutífero é estarmos em Cristo e Cristo em nós. E as suas palavras, João 15, 1 ao 10. Nota aí. Amém? João 15, 1 ao 10. Então, irmão, visto que está cheio do Espírito Santo e batizado por ele, tem poder para vencer a carne, as suas corrupçências, e de crucificar o velho homem pelo poder do Espírito Santo, e é capacitado para andar no Espírito e não segundo a carne. Já não vive por aquilo que vê, que ouve ou sente, mas pela fé. Porque a fé em Jesus Cristo é a vitória que vence o mundo. Agora vive na esperança certa e vive na vinda em breve do nosso Senhor Jesus Cristo. E desta glória, esperança tira a sua força. Vive pelo amor, glória a Deus, né? No amor de Deus que habita nele para sempre. Glória a Deus. Então, irmãos, isso é vida. Isso é vida. Isso é transformação. Né? Nós não podemos viver um evangelho de capa, nós não podemos viver um evangelho de mesmice, não podemos viver um evangelho de achismo, não podemos viver um evangelho de tudo pode, tudo não tem nada a ver, porque nós temos um princípio que é a palavra de Deus. Consulte a palavra do Senhor, amém? Consulte o que Deus verdadeiramente quer nos transformar, conhecer a verdade nos libertará. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Amém?
o rei Davi, apesar de todas as suas riquezas e das suas vitórias sobre os seus inimigos, sabia que a maior batalha era a que se tratava no seu coração. E reconhecendo a sua grande e premente necessidade, fez esta oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Então Davi, ele viu que a riqueza não preenchia, os amigos não preenchia, as batalhas que ele vencia não preenchia, o que preenchia era o poder de Deus, e que Deus, ele via que a necessidade de buscar a Deus para que ele tivesse uma vida direcionada por Deus. Senhor, cria em mim um coração puro e reto. Amém? Puro para que o Espírito Santo habite sobre ele. Reto para dar testemunho às pessoas de Deus na sua vida. Amém? Então, se o inimigo embaraça a sua mente, se tem algo que embaraça a sua mente e você sente que não está normal, ore. Porque a oração tem que ser todo dia de manhã, tem que ser todo dia à noite, apresentar a Deus. De manhã, irmãos, é para a gente apresentar o nosso dia a Deus. Tem que orar toda hora, mas eu estou falando aqui um exemplo. Dando aqui uma sugestão para você. De manhã, apresenta o dia a Deus. À noite é para agradecer. Amém? Que você tenha um bom sono, mas também para agradecer a Deus. Seja grato a Deus por o que Ele faz na nossa vida. Não se revolte porque o pastor já orou no domingo, profetizando que aconteceu uma maravilha na minha vida. A maior maravilha da nossa vida é Deus, é Jesus, o Espírito Santo e a nossa vida que Ele nos deu. Amém? Para lutar. Quantas pessoas, no mundo perderam suas vidas e estão perdendo aí? E você está aí assistindo essa live. Amém? Eu sei que muitos não concordam com algumas formas que eu falo. Eu sei que muitos não compreendem por que eu não abro a igreja. Eu sei que muitos às vezes às vezes a gente quer ouvir, a gente vai abrir uma live para ouvir o que a gente quer, às vezes, não o que Deus quer falar, Mas diante disso o Espírito Santo vai nos acalmando, a gente vai ouvindo, e ali a gente vai entendendo que o mistério ali é o coração. O pastor está falando sobre o nosso coração, o pastor está falando de salvação, o pastor está falando de equilíbrio, de tranquilidade, de deixar o Espírito Santo tomar de conta da vida, buscar lutar todos os dias pelos seus sonhos, mas também deixar na mão de Deus principalmente. Não há ninguém que seja capaz de purificar o seu coração, irmãos, nem de criar em si próprio um coração puro, a não ser que arrependam-se verdadeiramente, procure Deus, como fez o rei Davi, pedindo-lhe que lhe conceda um novo coração. Deus está ansioso por dar nossos rumos à nossa vida. Deitar remendos nos farrapos da nossa própria justiça por promessa vãs penhores nunca poderá transformar os nossos corações numa habitação digna de Deus. Porém, Deus está pronto a ajudar-nos a purificar os nossos corações, pois Ele o prometeu, dizendo: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Diga glória a Deus. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis aos meus estatutos, Andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36:25. Isso é promessa para Israel. Palavra do Senhor. É isto que exterioriza o Novo Testamento, que Deus selou com o sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ele nos traz a promessa. Jesus nos traz a direção. Ele nos traz a direção que é Ele, a sua luz, Ele tem essa promessa de nos ajudar quando a gente busca. O rei Davi buscava a Deus muito, porque ele sentia muita fraqueza, muita necessidade. Não era a sua fortaleza, não era nada que ele tinha que ia substituir o poder de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que ele tinha era o próprio Deus que assim o dava. Amém? Então, tudo na sua vida, a partir de hoje, você bota na sua cabeça o carro que você tem, o casamento, a direção na sua vida, a sua igreja, o seu pastor, os seus filhos, os seus amigos.
quando nós oramos, tudo direcionado por Deus. Amém? Pastor, mas amigos, casa, carro, emprego, isso é naturalmente a gente consegue. A gente consegue. Eu conheço milhões de pessoas, conheço e falarmos de fatos ocorridos, de notícias, de reportagem, né, que a gente vê na rede social, na televisão. A gente vê as pessoas conquistando as coisas, mas a gente vê onde elas chegam, onde elas vão. A gente vê o resultado, quem elas escolhem para a sua vida, né? Que tipo de emprego estão trabalhando, que tipo de patrão eles estão ali servindo, né? Se é uma pessoa corrupta, né? E ali, irmão, muitas coisas afligem essa pessoa. Deixa essa pessoa constrangida. Quando ela vê, ela está no buraco. Por quê? Porque ela está no lugar, ela está fazendo algo, ela está achando que está correto. Porque aquela questão da politicamente correto, né? Eu estou na faculdade, essa faculdade é de Deus, esse trabalho é de Deus. E tem isso, pastor? Tem, nós temos que pedir direção a Deus a tudo, irmãos. A nossa vida é regida por Deus. A partir de hoje, você quer aceitar Jesus, Ele que vai reger. Você viu aqui no coração que Ele está no centro? Ele está no centro do seu coração. Ele vai botar o melhor emprego para você. Às vezes você não vai ganhar 10 mil por mês, não. Às vezes você não vai ganhar 5 mil por mês. Mas você vai ganhar 2, 3, ou 1,5, não sei, ou um salário mínimo, mas com paz. Que se transforma um pouco e muito. Pela sua fidelidade, pela sua oferta, pelo seu dízimo. Né? Porque o dízimo ele é espiritual. Né? Tem pessoas que acham que o dízimo é um mandamento do pastor, é um mandamento da palavra de Deus. Para que Deus repreenda o devorador. Amém? Então, nesse quadro, notamos ainda que o anjo aparece de novo. Os anjos são apontados por Deus para ministrarem aqueles que hão de herdar a vida eterna, né? E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Olha que maravilha. Sabe onde é que está isso? Salmos 34, 7. Amém? Salmos 34, 7. 91, 11. Né? Mateus 2, 13. 13, 39, Mateus 18, 10, né? Então você pode notar esse versículo e ver. Então, irmãos, aonde é que está a proteção? Começa aonde? Por que é que eu gosto de pregar e o Espírito Santo me incomoda para me pregar que as pessoas têm que ser transformadas de dentro para fora? Porque começa o agir do céu quando nós começamos a dar lugar a Deus, que nem foi a ilustração aqui desse coração, para tirar todas as rapinas do nosso coração, para que haja a vida verdadeira de Cristo dentro de nós. Quando o céu se apodera da nossa vida, o céu vai trabalhar pela nossa vida. E quem é que está no céu? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que o Espírito Santo está aqui conosco. Jesus está à direita do Pai, Deus está lá no seu trono. Os anjos de Deus que ele determina estão lá. Mas quem trabalha ao favor daqueles que o temem? Deus envia seus anjos. Entendeu? Você já viu aquele testemunho? Irmão, meu filho quase morre. Hoje mesmo, fui uma oração na casa de uma pessoa, chegou lá, tem um testemunho da irmã dizendo que o filho dela, o cara freou o carro, que a rua toda escutou. O menino não tem nem 10 anos de idade. Por um triz ele ia morrer. Você acha que foi quem? Mas a irmã está onde? Ela está na igreja, vigilante, orando, sendo fiel ao Senhor. Ela está no conceito, ela está na ordenança, ela está na obediência. Como é que o céu não vai trabalhar a favor dessa pessoa? Então o céu fica ligado em você. Olha, fica ligado na irmã Joelma, nós vamos proteger ela. Né? O anjo do Senhor está determinado quando ela sair de casa com a espada de fogo na mão, e aí está determinado isso, né? O anjo é mais rápido que uma bala, então é mais rápido do que um carro 80 por hora, 100 por hora. A proteção vem, o olho grande, a inveja, o anjo está ali protegendo aqueles que o temem e o amam a Deus. Amém, irmãos? Só que as pessoas acham que não acontece isso, as pessoas acham que isso é conversa, né? Mas a palavra de Deus não é conversa, não é achismo, é verdade. O que Deus fala é o que acontece. Amém? Então, o diabo também é visto junto ao coração, como quem espera uma oportunidade de novamente entrar na sua antiga habitação. Por esta razão somos avisados a vigiar e orar, porque o nosso adversário ruge como um leão, anda em redor buscando
alguém a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Aleluia. Por vezes ele se disfarça em anjo de luz, enganando com a corruptência os santos descuidados, né? No entanto, se resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Amém? Então, irmãos, eu vou parar aqui, devido ao horário, fazer a última leitura aqui rapidamente. Já vou encerrar, porque eu não quero fadigar os irmãos como eu prometi. Amém? Então, este é um quadro muito triste, porque representa o crente que deixou a vida cristã. Esse estudo eu vou iniciar ele agora, mas ele vai começar no domingo que vem. Vamos falar sobre isso. Nós falamos hoje do coração liberto, do coração que renunciou ao pecado, um coração que estava nas trevas, ali representado por esses animais, a luxúria, né, a avareza, a preguiça, o assassino, né? Mas a semana que vem, eu vou deixar aqui, já vou fazer uma leitura sobre ele, desse quadro, irmão. Ó. Esse aqui é o quadro que a pessoa retorna para o Egito, que a pessoa busca a mentira querendo transformar em verdade, né? É aquela pessoa que esquece da palavra e tudo pode, né? Esquece da palavra e tudo aceita. Esquece da palavra e está nas rodas dos escarnecedores, né? Esquece da palavra, está no conceito do mundo. Esquece da palavra e está nas ideologias satânicas. Esquece da palavra, está na sua própria carne. Esquece da palavra e está nos seus próprios conceitos. Esquece da palavra e deixa de obedecer a sua liderança ao próprio Deus. Deixa de ter temor a Deus. Volta para a carnalidade. É a semana que vem, nós vemos coração tentado e dividido. Coração que está rachado. Um coração que outrora era um coração negro. Após isso, buscou Jesus, o Espírito Santo trabalhou e expulsou todo o mal da sua vida. E depois se tornou um coração santificado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Só que aí, sem a vigilância, voltou a dar lugar ao inimigo. Este é um quadro muito triste porque representa o crente que deixou a vida cristã. O olho está para se fechar, mostrando que é fervor do cristão aferreceu alguma coisa, irmãos, enquanto o outro está a fixar descaradamente o mundo. Nele já diminuiu a luz do Evangelho, diminuiu também o desejo e a prontidão, né, de sofrer por Cristo. Está cercado de tentações, as quais ele se vai submetendo a pouco, em lugar de lhes resistir. Em vez de escutar a voz de Deus, escuta as sugestões subsistes e vãs promessas do tentador. Embora ele ainda vá à igreja, já não é por amor a Deus, mas sim para fingir que ainda é religioso, escondendo assim que se tornou amigo do mundo. Está duvidoso, existente entre dois pensamentos, né? Está dividido, irmãos. Começou a namoriscar o mundo, né? Começou a olhar com olhos, né, desejosos para o mundo, enquanto que, por outro lado, finge amar a Deus, né? Tem um fingimento, tem um forçar, né? Sem mais querer. A estrela da corruptência, né, da consciência, quase está apagada. Não tem mais a consciência racional do bem e do mal. Acha que tudo é certo, que tudo está bom. A cruz transformou-se num peso, né? O evangelho é pesado, ir para a igreja é pesado. Louvar tem comichão nos ouvidos. Falar de Deus é enjoativo. Oração deixa ele perturbado. Que já não carrega alegremente nesta cruz, né? A sua fé começa a falhar e deixa de ter comunhão íntima com Deus. Torna-se indiferentes
e começa a descuidar a saúde da sua alma. A alma começa a ficar abatida e ele não percebe. O diabo entra sutilmente no seu coração e ele não percebe. A pouco ele vai deixando lugar para o tentador entrar, que o espera fora. Já lhe é mais agradável a companhia de alguns mundanos que a dos crentes sinceros. Amém? Então, se você vê alguém assim, é porque vai entrar nesse estudo da semana que vem. Amém? E não vai ser difícil de você ver, porque o mundo hoje está perdendo tempo assistindo programas televisivos que tiram o tempo da pessoa ler a palavra. O mundo hoje está trazendo ídolos, né? Que a pessoa tira seu tempo para ver a vida dele nas redes sociais. O mundo hoje está trazendo um conceito que você não pode falar a verdade, que se você falar da forma que eles não concordam, entra viraliza na internet, porque a pessoa falou, sendo que a pessoa falou algo para a transformação de uma sociedade, né? De forma que vem o conceito dos princípios, que é a palavra de Deus, né? Você vai ver pessoas dizendo que a igreja precisa mudar, porque o pastor é muito rígido, porque não é assim dessa forma que se faz, né? E eu não vejo nenhum lugar na Bíblia Deus negociando a sua santidade, não vejo nenhum lugar na Bíblia Deus negociando a salvação, a sua santidade, as pessoas dizendo assim, você pode negociar, se você quiser sair um pouquinho, pode sair, se afastar da obra porque está cansado, pode sair, né? Então, não tem essa negociação com Deus, eu não vejo isso. Eu estou há mais de 10 anos no Evangelho, nunca vi Deus negociando nada dele com o mundo, com o desejo, com os conceitos, com os prazeres mundanos, né? Porque a pessoa está aí, está assim assado. Então, nós vamos falar sobre isso a próxima semana. Mas eu quero fazer uma oração a Deus, agradecendo a Ele pela sua vida, profetizar mais uma vez e assim determinar como assim Deus colocou no coração a sua vitória. Amém? Que Deus abençoe seu coração, como o salmista Davi, que ele tivesse um coração puro e reto, né? Diante do Senhor, peça a Deus, Senhor, me ajuda a ter o coração puro e reto, porque a nossa força vem do Senhor, assim fala a palavra. Ninguém é autossuficiente, ninguém é substituível, ninguém é maior do que ninguém. Para Deus todo mundo é igual, cada um tem sua responsabilidade, tem seu chamado, né? E Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos dar a liberdade de ter paz, a liberdade de conquistar, a liberdade de olhar para este mundo e perceber, né, os laços das trevas e o caminho da luz que é Jesus. Amém? E que Deus abençoe seu coração, dê força, paz, saúde à sua família, seu ministério, seja íntegro, seja correto, seja reto, né? Não é questão de você ser religioso, é a questão de você e eu sejamos verdadeiro diante da verdade, da palavra de Deus. Amém? Sem negociar, sem ter conceitos próprios, né? Mas direção do Senhor. Deus vai dar direção para você, dar uma palavra para os seus filhos, para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, né? O pastor da sua igreja, aqueles que aí não congregam com a gente, Deus vai usar ele cada vez mais, né? Se você está numa igreja que o seu coração fechou, que você não tem essa alegria de estar mais ali, ora a Deus, né? Se você está fraco espiritualmente, tenha cuidado de sair da sua igreja, que às vezes não é tempo de sair, a pessoa está fraca, perde a visão e acha que a mudança é mudar de lugar, né? Deus colocou em seu coração para que você tivesse uma vida diferente, e para isso você tem que lutar por essa vida diferente. Amém? A gente busca transformação na nossa vida de prosperidade para ajudar o próximo. Nós não lutamos para nós mesmos somente. Nós lutamos, irmãos, para ter uma vida e vida de abundância em Cristo Jesus. E para isso, a gente precisa buscar a fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? E principalmente, nós temos que buscar essa transformação na nossa vida de dentro para fora. Porque aí haverá o poder do céu na nossa vida, a agir de Deus, a prosperidade terrena, espiritual, em todas as áreas. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero fazer oração. Deus abençoe seu lar, sua família.
em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca a mão em seu coração, porque eu quero profetizar na sua vida as bênçãos do céu. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao meu Senhor por estar vivo, né? Por estar aqui com essa oportunidade diante do céu, aqui na terra, para ser um canal de bênção para muitas pessoas. Agradeço a Deus pela sua vida. Amém? Que você é uma bênção. Né? Se alguém falou que você não vai vencer, é coisa do inimigo, você é um vencedor, porque Jesus é que falou isso. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero orar por você agora. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, diante da tua presença, eu apresento o coração dos teus filhos. Que o Senhor venha trazer sobre eles a unção do teu poder. Pai querido, nesta noite o Senhor falou ao nosso coração que nós temos que se preparar para o arrebatamento, se preparar para uma grande bênção aqui na terra, se preparar, Senhor amado, para a tua vinda, Senhor. Se preparar, Senhor amado, para vir uma vida em abundância. Se preparar porque o Senhor é o mais interessado em nos ajudar através dos vossos anjos, do poder do Espírito Santo de Deus. Cobre com teu sangue o teu filho nesta hora. Abençoa, Jesus, a vossa igreja. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, as bênçãos do céu sobre a vida dos teus filhos. Pai querido, entra em cada lar agora, que haja cura e libertação. Eu profetizo a cura, a providência das tuas mãos em nome de Jesus. Na vida dessas pessoas, a tristeza, a angústia, a opressão, venha cair por terra agora. E eles tenham visão de águia, que eles tenham o poder do Espírito Santo nas suas vidas. E assim seja abençoado pela tua graça, pela tua providência, pelo teu amor ágape, Senhor. Eu creio no milagre em cada lar aqui representado nesta noite. Alcança, Pai querido, o coração dos teus filhos. E eu profetizo, Pai, a salvação, a prosperidade terrena e espiritual, a bênção do céu sobre a vida de cada família nesta noite, de cada um dos teus servos. Que seus corações sejam guardados, protegidos, Pai querido, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe, né? O maior troféu será lá no céu. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Agradeço a presença de cada um. Que Deus venha abençoar a sua família, os seus sonhos. Proteja deste mal. Que Deus venha trazer a providência. Que Deus venha trazer a chuva para cessar essa quintura que está exagerada aí pelo mundo afora, nosso Brasil, nossos animais, a fauna afora sofrendo. Ore comigo, amém? Me ajude em oração pelo esse Brasil, pela essa nação, pela natureza que está sofrendo, amém, irmãos? Vamos orar, não agora, mas quando você tiver seu tempo, né? Vamos estar em oração nesta semana pelo nosso Brasil, pela nossa nação, amém? Eu agradeço, em nome de Jesus, quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, esteja em cada coração que todo diga na sua fé, na sua união. Amém. Que Deus abençoe, tenha uma boa semana. Amém. Um abraço do coração de cada um. Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Agindo Deus, né? Quem impedirá? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Irmão Reginaldo, amém, irmão Reginaldo, fica na paz do Senhor, irmã Carmen, irmã Joelma, amém, todos os irmãos que estão participando desta live, estou sentindo a presença de Deus, queria dar um abraço em cada um, mas o Espírito Santo vai te abraçando agora e vai te honrar na tua fé, amém, fica na paz do Senhor e que teu nome esteja escrito no livro da vida para a eternidade, glória a Deus, fica na paz do Senhor, um abraço, irmão. Eternidade será só começo, quando o meu mestre o abraçar. Então não quer sair não.